Tristeza. Essa palavra tem feito parte da sua vida. Muitas vezes você é uma pessoa que carrega 24 horas diurnamente essa palavra dentro do teu ser. Por mais que você tente se livrar dessa tristeza, ela tem feito parte da sua vida, do seu cotidiano. Quantas vezes que você já procurou se livrar dessa tristeza, mas ela parece que não quer sair. Existe uma solução para o seu problema. Essa solução está em você preencher esse vazio. Uma ótima noite para todos. Está no ar o programa Nosso Tempo e nós queremos ajudar você que sofre. Acompanhe agora esse testemunho de uma pessoa que era triste, de uma pessoa que carregava um vazio. Esse vazio que ela carregava era concernente ao que ela convivia, ao que ela sofria. Todos os dias, os problemas que aconteciam na sua vida causavam esse sintoma, essa dor na sua alma. Mas ela se libertou e veja como ela fez para se libertar. Um dia da semana, à tarde, eu saí para trabalhar e eu deixei a minha filha dormindo, né? Eu sempre amamentava ela antes de ir para o trabalho. E deixei com a minha irmã, que cuidava dela. E a minha filha, ela se levantou, despertou do soninho, pegou os lapisinhos que ela gostava bastante de desenhar. E tinha um balde próximo da porta e ela chegou até esse balde e jogou os lápis dentro desse balde e tentou pegar. E a minha irmã estava lavando roupa e ela foi estender as roupas no varal. E quando ela retornou, a minha filha estava virada dentro desse balde. E veio um familiar. Aquela pessoa, falei, do nada um familiar aqui no meu trabalho. Aí ele veio com essa notícia. Cida, houve um ocorrido lá com a sua filha. Ela virou dentro de um balde com água cândida e já socorreram ela. Nesse momento, eu desmaiei e, de repente, eu fui voltando e eu vi vozes das pessoas falando, não conta para ela, não conta para ela. E aí a doutora chegou para me acalmar e falou também, olha, a gente fez tudo o que pôde, mãezinha, pela sua filha, mas, infelizmente, não deu. Ela se foi. E quando chegou no velório, que eu tive que sepultar minha filha, que eu não aceitava, que eu falei, Deus, cadê o Senhor? Por que eu nasci para sofrer? Eu não tenho nada, e o que eu tinha o Senhor levou, e eu comecei a culpar Deus, porque aquela dor estava me corroendo. Eu não aceitava, e várias vezes desmaiei no velório da minha filha, e eu estava separado, né, do pai da minha filha, e assim, eu até culpava ele, né, porque por conta dessa separação, eu voltei para casa dos meus pais, eu fiquei sozinha com ela, e no dia do velório, o pai da minha filha também estava sofrendo muito. E ele até tentou suicídio, né? Ele entrou no banheiro e meu pai viu ele indo até lá e acompanhou, né? Porque ele queria se matar, ele não queria aceitar a perca da nossa filha e também do casamento, né? Que a gente estava com a vida destruída. E a partir dali, que todo mundo foi embora, que a minha filha não estava mais comigo, aí veio a depressão, veio a angústia na alma, uma dor tão grande, quando chegava a noite, que meu seio enchia de leite, e eu sentia falta da minha filha, e eu chorava dentro do quarto, trancado, insônia, eu não dormia, passava horas e horas, quando eu ia pegar no sono já era de manhã, e passou dias, semanas e meses, mas a dor continuava a mesma. Eu saía na rua sem destino, falava sozinha, cheguei a pesar 46 quilos, não queria comer, não queria beber. Chegou o final do ano, teve festas de Natal, Ano Novo, todo mundo comemorando, se abraçando e olhando tudo aquilo. Eu falei, como pode, meu Deus, essa dor dentro de mim e todo mundo feliz?
Então veio a fogueira santa e eu me lancei. E chegando no dia de subir ao altar, eu entreguei a minha vida lá e subi e falei para Deus: Deus, tá aqui, ó. Eu coloco aqui diante do seu altar toda essa amargura, toda essa dor. Eu troco a minha alma e coloco aqui no altar e eu preciso do seu espírito dentro de mim para me poder viver uma nova história. E eu coloquei ali tudo aquilo que estava me machucando e eu fiz um sacrifício, não só financeiro, mas eu fiz o sacrifício de entregar ali meu orgulho no altar, entregar ali as minhas mágoas, que eu sofria muito, e aí eu troquei a dor da alma, a dor da perca da minha filha, pelo Espírito de Deus. Tinha muitas pessoas ao meu redor, muitas pessoas, mas parecia que só tinha eu e Deus lá. Só parecia que só tinha eu e Ele. Parecia que a minha voz, Ele estava ouvindo. E foi ali que eu recebi o Espírito Santo. Foi quando eu senti a certeza dentro de mim, a certeza que Deus estava ali, a certeza que Ele... Pastor Caio, se essa pessoa quer se libertar dessa dor, colocar um ponto final nessa tristeza, nesse domingo ela pode fazer isso. Infelizmente, essa tristeza tem dominado a sua vida e você sabe muito bem disso. Então nós estamos dando para você, mostrando, aliás, o que você precisa fazer para vencer essa tristeza. Então se prepare, esteja conosco domingo agora, às 9 horas da manhã, e nós estaremos realizando uma oração em seu favor. E através da fé, desta oração realizada, você vai conseguir vencer essa tristeza e superar todos os traumas que até hoje têm atingido a sua vida. E o que tem causado tristeza na sua vida? Separação, problemas familiares, vícios, brigas constantes, desemprego, falta de dinheiro. Você é uma pessoa que não tem paz. Olha o que esse texto fala. Acompanhe comigo esse texto que fala aí. Ao invés de tristeza, você vai receber óleo de alegria. Esse óleo da alegria, no texto sagrado, o azeite, representa o Espírito Santo. Nós vamos estar ungindo todas as pessoas que chegarem ali na nossa catedral. Nós estaremos realizando, logo na entrada, os pastores estarão de plantão, ungindo as pessoas e colocando também a gota do milagre, determinando que no lugar dessa tristeza, desse pranto, dessa dor, você venha receber uma grande alegria. Alegria essa que só pode ser proporcionada pelo Espírito Santo. É Ele quem proporciona na nossa vida essa alegria, essa paz. Acompanhe o testemunho de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e ela recebeu na sua vida essa alegria. Quando uma pessoa tenta ou comete suicídio, é porque ela não enxerga nenhuma saída. É muito fácil julgar quem toma essa atitude, mas só quem tem depressão sabe o tamanho da dor. Com 21 anos, eu me casei. No primeiro ano de casada, foi até tudo bem. Mesmo meu esposo já bebia antes, do meu casamento, do nosso casamento. Mas, assim, depois de um ano e meio, ele foi ficando cada vez pior. Foi ficando mais ausente da nossa casa, e bebendo ainda mais. E até chegando ao ponto de perder o trabalho dele. Só brigava comigo e não me dava atenção, me desrespeitava e me deixava cada vez mais triste e mais pensando em fazer coisas que eu não queria. Eu pegava as coisas dentro de casa para poder bater nele, aí eu ficava até pensando, não, hoje, num estado mais crítico, eu pensei até de matar ele, assim, um momento assim, não, hoje eu vou acabar com isso, que eu não aguento mais. Eu ia para casa dos meus pais, cada vez eu chorava mais, era muito sofrimento para mim aquela situação. Me gerou mais uma pressão psicológica que eu tendo que, trabalhar para sustentar a casa, começou a faltar as coisas dentro de casa. Aí depois, ainda mesmo com toda essa situação, fiquei sabendo que ele tinha
me traído, né? Uma pessoa muito próxima falou, não, olha, ele tá te traindo, você tá trabalhando, ele não tá trabalhando, né? Eu vi ele assim, assado, né? Eu falei assim, pronto, agora eu vou colocar minhas coisas tudo dentro do carro, que eu já tinha um carro, né, nessa época, e eu vou pegar o meu carro e vou jogar o meu carro no primeiro viaduto que eu encontrar. Não consegui, não tive força, né? Então me senti mais impotente ainda, porque nem para cometer o suicídio eu consegui. Eu gostava muito de tirar fotos. E quem olhava para as fotos me via uma pessoa feliz, né? Tanto até no trabalho, que eu sempre vendia muito bem, atendia todo mundo muito bem, mas dentro de mim, ninguém sabia o que estava dentro de mim, né? Que era uma tristeza, um vazio muito grande, né? Por causa de toda aquela situação que eu vivi, eu sofria muito com aquilo. Foi aí que eu precisei procurar uma ajuda médica também. Fui diagnosticada com uma depressão profunda, né? Cheguei a fazer uso de algumas medicações durante um tempo. Até busquei soluções em outras religiões, porque desde a minha infância, a minha mãe já me levava à casa dos encostos, do espiritismo, né? E eu voltei, depois da minha fase adulta, a frequentar esses lugares, né? Fazia vários trabalhos, fazia simpatias, promessas, fazia várias coisas em busca de soluções, né, para o meu problema, mas aquilo não resolvia e ficava cada vez pior. Pelo fato de eu não dormir à noite, que eu ficava esperando meu esposo, principalmente final de semana, chegar das noitadas, das farras, chegava alcoolizado, tudo, e também eu não tinha sono, né, porque eu ficava preocupado com o que ele estava fazendo, o que ele estava deixando de fazer, se ele estava com outra mulher, que eu era uma pessoa muito ciumenta e possessiva também. Então eu liguei a televisão na programação da Igreja Universal e eu vi aqueles programas de televisão, várias pessoas contando como eram curadas, como foram curadas, e eu ficava pensando, meu Deus, como que elas conseguiram? Já procurei em tantos lugares, já fui em tantos, já fiz tantas coisas, já chorei tanto e não consegui a solução dos meus problemas. E se elas conseguiram, também vou conseguir. Foi aí que eu cheguei até a Igreja Universal e eu não imaginava que aquele dia seria o início de uma nova vida. Quando entrei a primeira vez na igreja, foi assim, uma reunião voltada para a libertação. E era justamente o que eu mais estava precisando naquele momento. E veio depois da oração, aquela palavra: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então aquela palavra, assim, já me deu uma certa paz, né, interior, porque eu estava cansada, eu estava sobrecarregada, eu estava chegando naquele momento lá, deu um sinal de uma resposta que eu fui procurar, de uma solução, do início de uma solução. E foi aquele momento lá que eu vi aqueles encostos de joelhos, confessando que o Senhor Jesus era mais forte do que eles, que eu decidi lutar pela minha libertação, para que aqueles demônios fossem sair da minha vida também, e também eu fosse ter a minha paz interior, a cura da depressão e a libertação total da minha vida. E eu decidi, a partir daquele momento, de não faltar mais. Eu passei a entender que eu não precisava me curvar diante daquelas imagens de pedras, de madeira e de gesso, que inclusive eu tinha várias na minha casa. Então eu tive uma fé inteligente a partir do primeiro momento que eu comecei a buscar no Senhor Jesus a solução para os meus problemas. Deus, com as próprias mãos, arrancou aquela tristeza, aquele choro, aquela angústia que eu tinha dentro de mim. Quando eu me vi, eu já estava livre. Aquele peso, aquele mal que estava dentro de mim já havia saído. E dentro de mim já estava habitando a paz. É aquela certeza e a esperança que eu ia ter uma vida melhor e a minha vida ia ser transformada e aquele vazio, aquela depressão já ia sair dentro de mim, porque eu estava me sentindo mais forte. Foi aí que eu aprendi, né, que aquele que crê e for batizado será salvo. Foi aí, com poucos meses que eu já estava frequentando a igreja, que eu resolvi me batizar e me entregar 100% a minha vida ao Senhor Jesus. Depois de todo aquele processo, eu me mantive firme na fé e chegou o dia mais importante, o dia mais feliz da minha vida. Foi naquele domingo, pela manhã,
o meu batismo com o Espírito Santo, aquele dia que eu jamais vou esquecer, que foi em julho de 2015. E tudo mudou. Quem queria morrer, hoje eu quero viver, e quero viver muito, ainda mais na presença de Deus, né? E tudo é diferente. Tudo que está dentro de mim agora é só alegria, paz. E eu era uma pessoa que procurava sempre tirar muitas fotos. Antigamente eu tirava foto mostrando uma felicidade que não era verdadeira. E após o meu batismo com o Espírito Santo, hoje eu tenho uma felicidade verdadeira. Eu amo ainda mais tirar fotos, que realmente é uma foto que vai transbordar a minha alegria para aquelas pessoas que estão vendo. E meu marido também foi batizado com o Espírito Santo e hoje ele é um novo homem. Um grande homem de Deus, amoroso, paciente, cuidadoso, trabalhador, zeloso comigo, com seus filhos. E eu e meu esposo decidimos nos casar novamente na celebração dos casamentos, no altar de Deus. E esse foi um dia muito feliz, muito especial, muito marcante também, de ver eu e meu esposo, que antes tinha um casamento destruído, estar apresentando o casamento no altar de Deus, recebendo a bênção do altar. Foi um dia marcante, muito feliz. Assim que não tem nem muitas palavras como que eu posso explicar aquele dia tão especial que foi para nós dois. E de tudo que eu conquistei, o bem mais precioso que eu tenho, sem dúvidas, é o Espírito Santo. Porque eu posso perder tudo, mas o Espírito Santo jamais eu posso perder. Foi Ele que me curou, foi Ele que me libertou, foi Ele que me salvou. E Ele quer fazer tudo isso e muito mais na sua vida também. E eu sou prova que depressão tem cura. Antes eu queria morrer e hoje eu quero viver e muito. Pastor Caio, quantas pessoas que elas odeiam a igreja. De repente você, quando passa aqui na frente da igreja, coloca aí para mim o vídeo. Olha esse vídeo aí. Esse vídeo que mostra a fachada, que mostra o interior da catedral. Muitas vidas foram transformadas neste lugar. Mas quando a pessoa passa ali na frente e ela vê ali alguém evangelizando, alguém convidando, entregando o jornal, a pessoa olha para cima, vê que tem o coração da igreja e ela já, não, aqui não entra não. Mas por que você tem esse receio? Por que você tem essa resistência? Por que muitas vezes você criou uma parede entre você e uma instituição? Porque ali tem Deus para mudar a sua vida, minha amiga. E o mal sabe disso. Eu não estou chamando você para sair da sua religião A, B, C, para deixar de ser católico, assembleano, presbiteriano. Não, para fazer parte da Universal. Estou chamando você para colocar um ponto final nessa tristeza. Eu estou te chamando para você realmente alcançar essa alegria. Se essa pessoa quiser a nossa ajuda, pastor Caio, nesse domingo, nós temos a primeira reunião às 7 da manhã, nós temos reunião também no final do dia às 18 horas, que é a última reunião no domingo, mas nós temos a concentração de fé e milagres, que acontece às 9 horas da manhã. E se essa pessoa de fato e de verdade, ela quer vencer, ela quer mudar, ela não pode perder por nada esse convite. Pastor Caio, essa pessoa ela pode buscar e ela vai receber. E ela não pode, daqui a pouco a gente vai acompanhar um testemunho de um fake news, uma pessoa que foi vítima de fake news. Mas se ela quiser ajuda, ela pode buscar. E ela vai encontrar, pastor Caio. Exatamente, pastor Edilson. O que essa pessoa precisa fazer é deixar o preconceito de lado. Você com esse preconceito, como que Deus ele vai conseguir te ajudar dessa forma? Então deixe tudo de lado, abra mão desse preconceito e esteja conosco participando dessa reunião. E creia que quando você chegar até a nossa Universal, Deus ele já vai começar a operar na sua vida, trazendo a mudança que você precisa. Mudança essa que muitas vezes você tem procurado há tanto tempo e até hoje você não alcançou essa mudança. O que mais nós temos mostrado para você através dessa programação são testemunhos. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas. Deus se manifestou na vida delas. E esse mesmo Deus também vai se manifestar na sua vida quando você entrar por essas portas da nossa Igreja Universal. Vamos então acompanhar o testemunho de uma pessoa que foi vítima
de fake news. Assim como você foi enganado ou está sendo enganado, essa pessoa também foi. Meu nome é Carla Roberta de Souza Rolim, tenho 41 anos e sou pedagoga. Meu preconceito com a Universal começou quando o Bispo Macedo foi preso, criou um bloqueio, na verdade. Eu não podia ouvir falar na Igreja Universal porque, para mim, Igreja Universal era um bispo que roubava, que foi preso, então eu não entendia o porquê de ter igreja aberta, sendo que um bispo já tinha sido preso. E por esse motivo que eu não aceitava de ir na igreja, e mesmo com vários problemas, nunca aceitei de ir na Igreja Universal. Enquanto eu tinha esses preconceitos com a igreja, com o bispo, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa totalmente vazia, desequilibrada, eu tinha muita mágoa dentro de mim, era briguenta, não levava desaforo para casa. Até que quando eu comecei a trabalhar numa empresa, fiquei nessa empresa por 6 anos, eu queria me desligar dessa empresa, porque essa empresa começou a me fazer mal. Eu comecei a ter crises de ansiedade, comecei a ter problema no meu relacionamento, ter muitas brigas no casamento. E assim, não era uma pessoa feliz, sabe? Totalmente vazia. E meu pai, ele bebia, né? Ele tinha problemas com bebidas alcoólicas. Daí a minha irmã, ela já era da Igreja Universal, ela fez o convite e ela levou o meu pai para a igreja, né? E graças a Deus ele foi liberto da bebida, né? Meus pais, eles são hoje da igreja, são libertos. Daí minha mãe começou a fazer núcleos na casa dela e minha mãe viu os problemas que eu estava passando na empresa, que eu tinha muitas brigas no casamento. Aí ela me fez o convite. No início eu resisti, né? Eu não queria aceitar de ir no núcleo, porque eu sabia que depois ia me convidar para a igreja. E ela já tinha feito vários convites de ir para a igreja e eu não queria, devido, né, às fake news, às mentiras que eu tinha ouvido falar. Daí eu não aceitava de ir na igreja. Mas a minha filha, que estava ao meu lado, quis ficar no núcleo na casa da minha mãe. Aí eu fiquei nesse núcleo. A partir desse dia, eu nunca mais abandonei a Igreja Universal. Depois desse núcleo, eu fui para os domingos, nas reuniões, comecei a frequentar, me batizei nas águas. O preconceito foi acabando, Deus foi me limpando, Deus me mudou. Hoje eu sou batizada com o Espírito Santo. Antigamente eu era aquela Carla nervosa, briguenta, rancorosa. Hoje eu tenho paz dentro de mim, hoje eu tenho amor, hoje eu tenho equilíbrio, domínio próprio, não tenho ansiedade, aquela ansiedade que eu tinha que me fazia mal, que me deixava doente. Hoje eu sou feliz no meu casamento, hoje eu tenho paz, o mais importante. E o Espírito Santo, tudo isso que me dá é o Espírito Santo. A alegria, é um conjunto, ele é completo, né? Ele me completa. Eu faço parte da escolinha bíblica da Igreja Universal, eu faço parte da evangelização, eu amo a obra de Deus. Para mim é uma honra estar servindo ao Deus vivo que eu conheci na Igreja Universal. E você que está aí me vendo, que tem o preconceito que um dia eu tive, vai conhecer uma Igreja Universal, que eu tenho certeza que você vai ter a mudança como Deus me mudou, como Deus me transformou. E como hoje eu tenho a alegria de falar que esse Deus que eu tenho dentro de mim, eu conheci na Igreja Universal. E para aqueles que querem a nossa ajuda, o nosso SOS espiritual aparece aí no seu vídeo. E você pode tomar a decisão hoje de se voltar para Deus. Conforme ele disse, tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós outros. Infelizmente, muitas são as pessoas que elas estão assim, ó, de costas para Deus, fazendo a sua vontade, e você está perdendo a maior oportunidade da sua vida, que é conhecer a verdadeira alegria. Você não está assistindo esse programa ao contrário, sou eu que estou de costa. Mas a partir do momento que eu me torno para a câmera, você consegue me enxergar de frente.
Como que você tem enxergado Deus? De costas ou de frente? Você está caminhando contrário a Ele ou em direção a Ele? Caminhe em direção a Ele. Acompanhe essa matéria que fala do Getsemane. Nós estamos aí às portas do jejum de Daniel, que no dia 10 vamos começar, e durante esse jejum vai acontecer um estudo bíblico. Todos os dias vamos ter um estudo. E vai até o dia 31, que vai acontecer a nossa virada de ano, que será a partir das 22 horas. Nós vamos terminar esse ano com Deus e começar um novo ano na presença dEle. Acompanhe aí o intervalo que fala dessa fogueira santa rumo ao Getsemane e já voltamos. O jardim do Getsemane começou como um lugar onde se prensava azeitonas para fazer azeite. Depois se transformou em um ponto de encontro entre o Pai e o Filho. E na última noite de oração ali, o Getsemane se tornou o lugar onde revela quem cada pessoa realmente é. No momento em que a pressão aumenta, o ser humano é testado por seus próprios desejos. E neste lugar, Deus quer te fazer enxergar coisas sobre você. Por esse motivo, você não pode perder essa caminhada. Hoje mesmo, nós vamos ter às 22h30, através de uns canais da Universal, mais uma oração. Você pode assistir direto da sua casa. O Bispo Renato Cardoso estará direto do Jardim do Templo, realizando mais uma oração em favor daqueles que querem ser cheios de Deus. Chegamos ao final do nosso programa, é momento de oração. Vamos unir a nossa fé e falar com Deus, junto com o pastor Alexandre Amaro. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água, una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Momento de oração, momento onde, meu Pai, pedimos ao Senhor em favor daqueles que estão aflitos, sofrendo, passando por uma situação adversa. Carregam dentro de si uma força, meu Deus, que tem levado ela para baixo, para a destruição. Pessoas que têm um problema de vício, depressão, angústia, um medo constante dentro de si. Pessoas, meu Pai, que estão amarguradas porque já perderam algo na vida, perderam alguém e hoje vivem um momento de aflição. Quantas pessoas, meu Pai, perderam um familiar e parece que ela naquele dia também partiu junto com esta pessoa. Não tem mais alegria de viver, não tem mais forças. Meu Pai, são pessoas que se encontram cabisbaixas, tristes, amarguradas, sem saber a quem recorrer. Quantas, meu Pai, já pensaram em tirar a própria vida. Meu Deus, que esta água seja um ponto de contato da fé. Não importa a religião, a placa denominacional, não importa, meu Deus, nada. Apenas que esta pessoa quer ser feliz. E o Senhor pode trazer a felicidade, a paz e a alegria com o toque das tuas mãos, meu Pai. Que esta água seja abençoada e que esta pessoa seja livre através da fé. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus, amigo, amiga, respira fundo. Seja abençoada por Deus, seja livre do mal, tenha paz interior. Os testemunhos que você tem acompanhado, isso Deus pode fazer também na sua vida. Um forte abraço e creia no milagre. Graças a Deus. Ficamos por aqui com a nossa participação. Neste domingo em especial, 9 horas da manhã, Rua Padre Chagas, 3536, próximo ao Terminal Central. Você que está afastado de Deus, perdido e desesperado, querendo colocar um ponto final na sua tristeza, na sua dor, você é o nosso convidado. Não desista de viver. Lute, porque esse problema na sua vida teve um início, mas nesse domingo ele terá um fim. Até lá.